Deixa eu aumentar aqui. Pronto, atividade 4 eu já coloquei lá no S3, não sei se vocês tiveram curiosidade de ver, né? Mas o que consiste? Eu criei lá a 1 e a 2, né? É porque é duas versões. E separei lá na ordem alfabética de vocês justamente para metade da turma fazer de um modelo e metade fazer da outra, até para evitar possíveis cópias, certo? Então, o que, é que vocês vão fazer? A nível de dificuldade das duas é igual, não tem diferença. Usar o Axel para fazer as chamadas, usar o Eclipse para fazer o back-end e o Tomcat que ele vai rodar no nosso servidor de aplicação. Então, vocês vão criar um Web Service REST, certo? E eu já defini que recurso é esse. Então, para quem é atividade 1 é carros. Se eu não me engano, a atividade 2 é funcionários. Então, cada carro ele é composto da seguinte informação. Então, já defini para vocês como é o meu modelo do meu recurso, né? A minha entidade. Então, todos os carros do meu sistema eles são compostos de nome, marca. Almado, Oi. tá apresentando alguma coisa? Ixi, desculpa. Deixa eu botar aqui. Estou vendo agora? Sim. Pronto, vamos lá. Então, tá aqui a atividade 4. Ela é composta de... Você tem que fazer em Vue.js e Axel, né, o front-end, e o back-end um Eclipse Tomcat. Então, você vai fazer os dois lados. Eu não vou dar nenhum dos dois. Eu dei mais naquela parte que eu mandei o projeto, o arquivo lá que o Miguel pediu. Então, vocês vão poder reaproveitar, claro. Mas vão fazer o front e vão fazer o back. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer um Web Service REST de um recurso específico. No caso, o recurso específico aqui é o carros. Isso para atividade 1. Para atividade 2, eu acho que é funcionários. Então, eu defini já como é que é um carro, certo? Então, todas as propriedades dele. Então, o que é que tem um carro? Tem um nome, tem uma marca, tem um ano de fabricação, tem um ano de modelo, então que pode ser diferente. E tem uma data de venda, certo? Então, imagine que eu estou trabalhando com, sei lá, eu sou dono da concessionária, da revenda de carros. Então, coloco aqui, por exemplo, uma data que eu vendi esse carro, certo? Então, vamos lá. O detalhe dessa atividade, né? Que como claramente vou mostrar para vocês hoje como persistimento de dados, eu não vou cobrar. Então, tudo vai ser feito em memória, certo? Então, não precisa estar persistindo nada de fato, só em memória. Do jeito que eu fiz os exemplos. Então, o que você vai fazer? Todas essas atividades aqui, ó. Até por isso que é um pouco mais extenso. Então, vamos lá. Do lado esquerdo eu coloquei, né, quanto vale cada um das questões. Então, se você fizer corretamente cada item, você vai somando os pontos que você vai ter. Então, até para não ter surpresa. Né? Claramente eu posso descontar uma coisa ou outra, mas no geral será essa nota que você vai receber por cada item que você fizer, certo? Então, vamos lá. Então, ó, basicamente, o que eu quero que vocês façam? Um CRUD. Então, não tem nada de pegadinha, né? Não tem mistério. Eu fiz para vocês o de usuários. Defini lá o usuário com ID, com, com login, com password. São mapear aquele de usuários por de cá. Então, por exemplo, são fazer uma tela lá que vai ter a parte do formulário. Então, formulário para fazer o quê? Um post. São fazer uma parte para fazer uma recuperação de todos os registros e botar um botão para isso. Imagine que eu escolhi um determinado elemento, eu quero receber só os registros dele. Então,
um cara para fazer isso. Aqui no caso, pronto. No caso aqui, você pode reaproveitar o que você fez do post e usar para fazer um update. Então, do jeito que eu tinha feito, né? Não tem mistério aí, não. Não tem pegadinha. Do mesmo jeito, por exemplo, de lead. Então, se você fez todo o front-end do jeito que eu tinha feito, claramente mudando o usuário, né, para o caos, fazendo as chamadas, apontando lá para o REST corretamente, você já é para ter 2,5. Aí vem algumas diferenças, né? Eu mostrei para vocês uma seleção básica de como, por exemplo, pegar um usuário a partir do login. Vocês devem estar lembrando, ou login e senha. Então, vocês podem pegar ele como base para vocês fazerem essas filtragens. Então, eu vou querer uma filtragem que, por exemplo, imagine que eu tenha... inclusive, vocês devem fazer isso no Pro de vocês, né? Devem ter filtros lá. E é bom que já ajuda nesse sentido. Então, imagine que eu tenha 100 carros cadastrados, certo? Como é que eu faço para linkar o front-end com o back-end para recuperar apenas 10 ou apenas 5? Ah, eu quero recuperar os 20 primeiros. Então, você vai ter que montar uma lógica, né? E criar uma rota lá no back-end com que eu consiga estar passando um parâmetro e a partir desse parâmetro eu consiga ter um retorno. Então, é por isso até que ela vale mais do que as outras. Essa outra, né, é baseada em um campo. Então, imagine que aqui eu tenho um campo marca do carro. Como é que eu faço para pegar todos os carros da marca Hyundai? Como é que eu faço para pegar todos os carros da marca Volkswagen? Então, vocês vão ter que fazer um campo e uma rota, né, específica para eu fazer essa filtragem. Né? Perceba, aqui não precisa você fazer componente a componente separado para fazer várias telas, igual eu fiz lá no projeto. Você pode fazer sim. Eu não estou fazendo nenhum tipo de obrigação. Aqui o requisito que você tem que fazer é usar o View, certo? O View e o Axis. Então pode fazer tudo numa tela só, pode fazer em tela separada, não. Para mim é indiferente isso. Contanto que tenha tudo que eu estou pedindo. Pronto, até aqui é o cliente. Então tudo do View até o cliente. Servidor é a nossa parte de back-end. Então, vamos fazer uma rota lá para o post, fazer uma rota para o GetAll, fazer uma rota para o GetMyID, fazer a implementação, né, que é baseado na quantidade de registros, fazer um baseado na parte de marcas. Então, vocês vão linkar um lado com o outro, sempre. É sempre um par, né? Por isso que é quase como duplicado. Fazer o put, fazer o delete. Então, não tem pegadinha, como eu falei novamente, né? É replicar nosso exemplo do user para esse modelo que eu estou pedindo aqui. E onde vai ter a diferenciação nessa parte aqui das filtragens. Certo? No restante, não é para vocês terem tanta dificuldade. Se estiver trabalhando demais, é porque tá fazendo errado. Até porque já tem lá os projetos, né? Então, se não tiver tão coerente, estiver dando muito pau, muito erro, então você pode estar no caminho errado, certo? É para ser bem direto. A parte que vai ser mais trabalhosa para vocês é para ser essa parte aqui de filtragem, até porque ela é mais específica, né? Beleza? Então, foi conseguindo os pontos, é só ir somando, não é para ter tanta diferença da sua nota. Você acha que você tem que receber, daqui eu vou lhe dar. Claramente se tiver tudo certo. Beleza? Ficou alguma dúvida? Que eu posso estar tirando agora? Lembrando que eu, se eu não me engano, eu acho que eu botei lá pro dia 14, né? Deixa eu dar uma olhada. Então vocês vão ter mais tempo do que eu tinha previsto, até para poder dar tempo de vocês fazerem um projeto, né? Então, coloquei aqui para o dia 14 do 10. Certo? Então tem um bocado de dia aí.
Aí depois dessa atividade a gente vai ter só mais uma. Aí fecha as atividades de vocês. Vão ser 5 atividades. Para o módulo 2, eu já vou considerar do mesmo jeito que eu considerei no 1, sendo 2 atividades e um módulo, para poder compor o módulo 1. 2 atividades e o projeto, para poder compor o módulo. No módulo 3 eu vou fazer diferente, né? Como só vai ter uma atividade e vai ter o projeto, então a minha ideia é que eu deixe 30% atividade e deixe 70% o projeto, certo? Porque dessa vez agora era 40% das atividades. Beleza? Alguma dúvida? Certo. Então vamos para a aula de hoje. Ei, Almada, nesse que você pede a quantidade, é a gente que vai definir o tipo, né? Assim, por exemplo, o tipo não, Quantidade, sim. a condição é a gente, né? Você bota um campo, no front-end tem que ter um campo, né, para receber a quantidade. Aí você vai mandar essa quantidade para o back-end. De acordo com a quantidade que você mandar, ele te retorna só aquela quantidade. Eu digo assim, em relação a seus, por exemplo, eu digito 10, aí eu vou retornar os 10 primeiros, é isso? Isso. Em ordem, né? Ah, Tudo entendi. faz. Contanto que você mande 10, Beleza, entendi. não tem essa condição. Aí você pode colocar aí ou os 10 últimos ou os 10 primeiros. Contanto que mande 10. Certo? Pronto. Então vamos lá. Vocês querem que eu repita o final da última aula? Que eu mexi, coloquei o banco de dados, criei as tabelas. Vocês querem que eu repita isso? Certo? Vamos lá. Então aqui só novamente, né, a parte aqui mais teórica. O que a gente vai fazer, né? A gente vai migrar o nosso exemplo, que está só persistindo em memória, para persistir de fato em banco de dados. Então assim a gente não vai perder nossos dados, até porque eles vão estar armazenados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as operações básicas, né, que é um CRUD. O que é o CRUD, né? Só relembrando para quem já pagou o banco de dados, é create, read, update e delete. Então, inserir um elemento, ler esse elemento, atualizar esse elemento ou deletar esse elemento. Então, são as operações básicas de um banco de dados. Tudo que a gente consegue estar fazendo. Certo? Então, imagine, por exemplo, que eu quero ler alguma informação da minha tabela, certo? Eu posso ler todas as informações, eu posso ler baseado em algum critério, eu posso fazer essa leitura e botar a ordem, igual o Jefferson falou. Ah, eu preciso pegar os 10 primeiros ou os 10 últimos. Depende da condição que você vai estar colocando. Então, aqui no banco de dados, eu consigo especificar isso. Ah, eu quero ordenar que ele me entregue todos os 10 primeiros. Ah, eu quero que ele me entregue todos os 100 últimos. O banco de dados, ele tem suporte, né, a receber múltiplas inserções, múltiplas instruções, melhor dizendo, para que ele consiga responder conforme a minha necessidade. Então, uma das operações básicas, né, que eu já até comentei, é a de leitura, né? Então, imagine que eu quero ler uma informação do meu banco de dados, certo? Então, cada banco de dados, no caso aqui nosso relacional, isso até se repete um pouco no SQL, né? Que não vai, a gente não está mexendo com eles agora, a gente está mexendo com os relacionais, no caso o Postgres, que é o banco que a gente vai usar, que é similar, por exemplo, ao MySQL. Você tem que passar além do banco de dados, o banco de dados ele é composto de tabelas, certo? Então, o banco de dados é o geral, que a gente define isso para um projeto. Então, no projeto de vocês vai ter um banco de dados. E dentro desse banco de dados vai ter tabelas que mapeiam os recursos de vocês. Então, por exemplo, o meu banco de dados, né? Até acho que eu criei ele sendo um projeto. Meu projeto vai ter uma tabela que é uma tabela de usuários, justamente para guardar os usuários dele, para poder fazer o login, etc.
Vai ter uma tabela, imagine que meu projeto é um projeto de venda de apartamentos, né? Que sempre uso esse exemplo. Vai ter uma tabela de apartamentos. Então, apartamentos vai ter o quê? Vai ter um nome, vai ter uma quantidade de quartos, vai ter a localização dele, o que for. Isso tudo é uma tabela que eu vou gerando. Então, tem uma tabela de usuários e uma tabela de apartamentos. Pode ter, por exemplo, uma tabela de vendas. Ah, todas as vendas que um determinado usuário fez. Então, perceba que eu vou criando, né, meus recursos baseados nessas minhas tabelas, e todos eles estão agrupados em um banco de dados, certo? Então, o banco de dados é o geral, e as tabelas estão inseridas nesse banco. Então, para você fazer a leitura, você tem que especificar claramente, depois que você conecta em determinado banco de dados, você tem que especificar que tabela daquele banco de dados você está querendo ler as informações que você quer. Então, imagine que eu quero fazer a leitura. Então, a instrução básica do SQL para a leitura, por exemplo, de todos os elementos da tabela que eu queira, é esse padrão aqui. Select, asterisco, from, o nome da tabela. Ponto e vírgula, certo? Então, quero recuperar todos os elementos dessa tabela, é esse asterisco. Se eu quisesse, por exemplo, ter uma tabela que ela é composta por ID, nome e password. Imagine que eu não quero recuperar as senhas de ninguém, eu quero recuperar só os logins. Então, eu boto só os dois campos que eu queira. Então, no lugar dos asteriscos, seria os campos ID e login. Não seria asterisco. Se eu botar asterisco, eu estou dizendo que eu recupero tudo. E aqui é o nome da tabela. Então, por exemplo, se eu estou na tabela de usuários, que tem meus registros, e quero recuperar todos os campos, eu dou um select, asterisco, from, users, que é a minha tabela users. E isso recupera tudo. Mas imagine que eu quero recuperar um único elemento específico daquela tabela. Se eu quero fazer isso, eu tenho que colocar uma condição. Então, eu vou usar a cláusula, né? Where. Então, selecione todos os elementos onde, esse where, né? O ID foi igual a 1. Então, eu estou dizendo para o banco de dados que ele vai na tabela user. Quando ele chegar na tabela user, procura pelo ID específico que eu estou passando. O ID específico que eu estou passando é o 1. Pode ser o 10, pode ser o 1000. Claramente tem que ter aquele usuário. Então, aqui está a minha cláusula de condição. Certo? Se eu quero, por exemplo, que eu ordene, então tem um ord by. Claramente, como aqui é uma coisa bem mais genérica, né? Que eu estou mostrando para vocês, não tem como eu mostrar todas as instruções do SQL, até porque isso é de outra disciplina. Aqui é o que eu estou mostrando de mais básico que vocês podem fazer no banco de dados, certo? Relacional. Aí, por exemplo, se eu quero uma filtragem mais específica, eu vou ter que consultar o Google, certo? Beleza? Tudo isso aqui é bem simples de encontrar, certo? Claramente seleções simples. Ah, eu quero baseado no login e no password. Tem as cláusulas para fazer isso. Inclusive, para você fazer as condições de ir, é só usar o end, certo? Até porque vem do inglês. Beleza? Se eu quero, por exemplo, inserir um elemento no meu banco, né, na minha tabela, como é que eu faço? Existe a instrução insert into no SQL. O que eu passo mais? A tabela, o nome da tabela, parênteses, as colunas que eu vou estar inserindo os elementos, fecho parênteses, values, a parênteses, os valores que eu vou colocar nessa tabela, nessas respectivas colunas. Então, por exemplo, né? Imagine que eu estou na minha tabela user novamente, aí eu boto insert into nessa tabela específica. Qual o campo que eu tenho nela? Tem o campo ID, tem o campo username e tem o campo name. E vou passar os valores o quê? Inclusive, não tem aspas simples aqui. Chico e Francisco. Perceba, tirando essas aspas simples, está errado. Se não tem aspas simples, é porque é um inteiro. Então, ele viria para cá, então o ID seria um cara específico inteiro na minha tabela. Se eu boto
aspas, né? Aspas simples, eu estou dizendo que é uma string. Então, eu estou mapeando o 1 para ID, o Chico para username e o Francisco para name. Então, assim eu consigo inserir esses elementos que eu vou receber de alguma forma para dentro da tabela. Se eu quero fazer uma atualização, também tem uma instrução para isso. É a update. Então, é update, nome da tabela, set e as colunas com os respectivos valores que eu quero estar mudando. Certo? E tenho que colocar uma condição para ele poder saber que elemento ele deve fazer a devida alteração. Então, por exemplo, aqui, eu quero atualizar, né, os usuários cujo o ID dele ele está especificando por 1. Então, ele vai procurar o usuário que tiver ID 1. No usuário que tiver ID 1, eu quero setar, quero atualizar o nome para Antônio. Certo? Então, estou especificando quem eu vou tratar, quem eu quero fazer alteração e que tipo de alteração estou fazendo. Perceba que eu não estou alterando todos os campos, eu estou alterando um campo específico que eu queria. Certo? Então, você pode fazer isso também. Se eu quero fazer um delete, né, quero deletar da tabela, eu uso delete from, nome da tabela e a condição que eu vou deletar. É até como fosse uma brincadeira, né, no mundo da TI. Acho que vocês já viram, se não viram ainda vão ver. Nunca faça um delete from sem um array. Justamente por quê? Porque se você der um delete from e não disser a condição, ele vai deletar todos os elementos daquela tabela. Então, se você não quer deletar todos, você tem que colocar uma condição para isso. Então, delete from, nome da tabela, e a condição. Então, a condição é o quê? Delete dos usuários, todos os usuários que estiverem ID 1. Então, ele vai lá específico e mata um, né? Apaga um. Então, essas foram as instruções básicas, né, do SQL que vocês vão precisar para fazer o projeto, para quando vocês também estiverem programando com um banco de dados. Certo? Alguma dúvida? Não. Certo. Então vamos lá. Lembrando novamente, né? Aqui a instalação. Vai ter que instalar o Postgres. Aqui está do Windows do Linux. Quem usar o Mint tem que botar esse cara aqui específico. Eu já expliquei. Se você usa o PGAdmin, na verdade, se você quer. O Postgres é o banco de dados, certo? Só que visualmente você também pode mexer com ele, sem precisar estar mexendo no terminal. Então, você pode usar um aplicativo, um software que chama PGAdmin. Então, está aqui o download dele. Quem estiver usando o Mint 20, né? Está aqui o repositório que eu expliquei por quê, né? Só relembrando que é porque o Mint 20 ele é o pacote da Iuluana. Só que não existe ele do Postgres. Não tem um caminho para você baixá-lo. Só que o Mint 20 ele é baseado no Ubuntu 20. E o Ubuntu 20 é o Focal, o nome dele. Então é só trocar, bota aqui para Focal que ele vai resolver. Certo? Então, se você vai adicionar o repositório do Mint 20, aí você tem que colocar essa parte daqui na sua instalação. Até porque, por isso que eu botei aquele como opcional. Certo? Tem gente que usa Ubuntu, tem gente que usa Windows. Para a minha configuração aqui que eu fiz, né, do projeto, eu utilizei o login e o password como Postgres. Então, vocês vão ter que criar esse usuário para vocês com essa senha. E aqui também está uma forma de você setar, por exemplo, o password de um determinado usuário. Aí tem vários tutoriais na internet para fazer isso, certo? Então vamos lá.
Então, ó, a cara dele, ele aparece com esse dashboard, certo? Então, o que vocês vão fazer? Aqui é o Postgres, que é o PGA de mim, certo? Então, lembrando que aqui é a versão 4. Então, você vai adicionar um server, você pode dar o nome que você quiser. Eu botei até Miguel da última aula, vou botar só aula, certo? O nome dele. O que é importante aqui é essa configuração de conexão. Então, como ele vai rodar local na minha máquina, então é local host. Então, se eu fosse conectar um outro banco de dados, por exemplo, lá na máquina da Amazon, você tem que configurar o host aqui da Amazon. Por padrão, PGAdmin, o Postgres ele roda na 5432, que é a porta padrão dela. Então você não precisa mexer. E o username vai ser o Postgres e o password vai ser o Postgres aqui para mim. Por isso que eu falei daquela configuração do usuário. Então você pode salvar. Então ele já mostra aqui a criação do server. Certo? Então vocês vão abrir ele aqui, ele. E ele já vai ter alguns bancos de dados, até porque eu já criei alguns. Certo? Então você vai vir aqui com o botão direito em Databases. Da Database. E escolhe o nome para ele. Por exemplo, acho que o da Gabriela é rede seletiva. Bota aqui, rede seletiva. Aí você vai save. Então aqui está o rede seletiva, que é o meu banco de dados, né? Não é minhas tabelas, é o banco em si. Você vai vir aqui em esquemas. Aí bem aqui tem a aba de tables, né? Que é justamente as tabelas. Então você vai botar com o botão direito, create table. Você vai definir o nome da sua tabela. No caso aqui eu vou criar de users. Certo? Ela vai guardar todos os meus usuários. Então, users. Em colunas, as colunas é o que você define como fossem as propriedades do seu recurso. Então, aqui estão as colunas. Você vai botar aqui em mais. Vão definir os atributos, certo? Então, o primeiro atributo que eu vou ter é o de ID. Então, vou escolher aqui o serial. Por que serial? No Postgres não tem a ideia do elemento que ele vai sempre auto-incrementar, igual tem lá no MySQL. Só que o serial ele faz o similar ao do MySQL, que era o auto-increment. Então é serial, é sequencial. Então vou botar aquele para não nulo, né? E vai ser a minha chave principal, primary key. Vou adicionar outro campo, por exemplo, login. O tipo dele vai ser tipo texto. Por quê? Porque ele é um string, né? E vou escolher também o password. Do tipo texto também. Certo? Então, ó, aqui está a minha definição básica. Então, save. Perceba aqui o nome dos campos, o nome dos tipos e algumas particularidades dele. O elemento principal aqui é o ID, que ele é inteiro, sequencial, e ele não pode ser nulo, né? E é a minha chave primária. Pronto. Criou a tabela. Aqui estão todas as colunas dela. Certo? Agora imagine que eu quero pegar essa tabela e quero inserir um elemento. Você pode botar o botão direito, tem aqui scripts e insert. Se você lembrar, a mesma instrução que eu mostrei alguns slides atrás, né? Insert into, aqui na tabela users, aqui está os campos e aqui está os values dela. Então o ID eu não preciso especificar. Por quê? Porque ele já é auto-incrementado. Então ele vai ser gerado automaticamente. Certo? Então eu posso apagar o primeiro campo. Então eu vou preencher o login e o password.
Exatamente. A ideia de criar aquela primeira classe lá do módulo, é que os campos que estejam lá sejam os mesmos campos que eu vou ter na tabela. Justamente para mapear um no outro, certo? Então, por exemplo, se eu criar um modelo de carro, eu crio o modelo da tabela igual ao modelo que eu estou criando. Boa pergunta. Então, login, por exemplo, Gabriela. Se é Gabriela, é Gabriela. Gabriela, pronto. Gabriela. Imagine que ela botou a senha dela lá. 1, 2, 3, 4. Eu vou rodar. Tá? Inserir com sucesso. Como é que eu sei que eu inseri com sucesso? Certo. Vamos lá. Você pode puxar aqui. Scripts. Select, por exemplo. Ó, se vocês lembrarem, tá exatamente como eu falei lá dos campos, né? Um campo, tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo, tá aqui o terceiro. Você pode especificar que campos você quer. Então ele vai buscar da onde? Da tabela users. Então, pronto, ó. Primária equipe, PK, né? Então, ID 1, login Gabriela, password 1, 2, 3, 4. Imagine que eu não quero os IDs, eu quero só o login e password. Então, tá aqui o login, tá aqui o password. Imagine que eu não quero o password, quero só o login. Tá aqui só os logins. E assim sucessivamente. Esse um aqui do lado esquerdo é para referenciar a quantidade. Não tem nada a ver com ID, certo? E é isso. Essa foi nossa aulazinha básica de banco de dados. Certo? Deu para compreender, pelo menos os conceitos básicos, as instruções básicas, como operar no banco, etc., como construir. Ficou alguma dúvida que eu possa sanar agora? Não, né? Então, pronto. Então, tudo que eu falei, pessoal, está aqui nos slides, tá? Então, como não restam dúvidas, agora a gente vai para a parte boa, né? Como fazer isso no Java? A gente viu que na mão ali no PGAdmin tá GG, tá de boa. Mas como é que a gente faz isso no Java, né? Vamos lá. Agora é onde o full aperta, né? Quem teve a curiosidade, né, de já mexer no projeto, já botar aquele arquivo para rodar, viu que o negócio é um pouco mais embaixo, né? Começa a gerar problema, gera um bocado de erro. Então, tentem, né? Eu sei que claramente vocês têm outras obrigações, e eu sei que ainda tem um pouco de dia em relação ao projeto, né? Para ainda para o dia 10, então tem uns diazinhos até lá. Mas tentem ao máximo antecipar esse baque, né, que vocês vão ter quando vocês forem mexer no projeto, mexer lá no Eclipse, porque vocês vão ver que vocês vão se deparar com muitos erros. Tá? Então, quanto antes vocês fizerem isso, mais rápido eu posso ajudar e mais rápido vocês vão poder construir o projeto de vocês. Se vocês deixarem para cima do prazo, pode ser que não dê certo. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, se vocês lembrarem, né, aqui é o meu web service. Inclusive, esse projeto aqui é o que eu mandei para vocês, né, aquele completinho lá. Então, esse web service, eu já deixei ele aqui no ponto para a gente justamente para não criar nenhuma confusão para vocês, que eu estou pegando um projeto diferente, certo? Então, vou apagar esse aqui.
Então, ó, o que vocês vão fazer aqui a mais? A primeira coisa a se fazer, né, é colocar a dependência no projeto Java, no projeto Maven que vocês têm. Então, nosso projeto Maven é um Web Service REST, só que ele só persiste em memória. Agora a gente quer que persista em banco de dados. Então, para fazer isso, vocês vão aproveitar todo o código e vamos pegar a dependência do Postgres. Se fosse MySQL, estaria aqui do MySQL, aqui do MySQL. Como a gente está usando Postgres, tem que pegar a dependência dele. Então, copia e cola aqui no POM, certo? Como eu já colei, então não vou precisar. Então, coloca aqui no POM, certo? Então, salva e ele vai baixar a dependência. Só para mostrar para vocês, eu não sei quem trabalhou com dependências no projeto Java, né? Importando de fato na mão, mas o que, é que vocês fazem lá? É baixar o jar, colocar aqui no projeto e você vai conseguir usar os pacotes dele. Né? Quando você usa o Maven, ele já faz tudo isso aqui automático para ti. Ó. Percebe que tá aqui o JSON, tá aqui o Postgres, tem coisas internas dele, tá aqui o JUnit, certo? Então já faz tudo na mão, automaticamente. Acho que eu esqueci de mostrar para vocês quando eu falei disso. Então vamos lá. Botou o Postgres. Qual a próxima operação você vai fazer, né? Você vai ter que criar uma pasta que chama de Resources, que ela é uma pasta no projeto Maven que você pode colocar informações lá, arquivos lá e recuperar no projeto. Então ela tem que ter exatamente esse nome e o local específico que eu vou mostrar. Eu já coloquei aqui que ela fica em source, main e fica aqui na mesma altura de Java e Web App, certo? Então, aqui em source, main, ó, perceba que eu até removi para não dar confusão para vocês. New folder resources. Resources é de recursos, certo? Tradução. Então, já criei. O que você vai fazer mais? Pronto. Essa é o 2. No 3 aqui, vocês vão criar um arquivo, pessoal, que eu vou chamar de db.properties. Eu acredito que vocês não tenham visto, pelo menos quem não tem tanta maturidade assim em Java, em projetos grandes, dificilmente trabalha com isso, né? Então, existe uma característica, né? Uma feature, né, do Java que você consegue, né, guardando informações em arquivos que é do tipo properties, né, propriedades, em que essas informações você pode utilizar elas dentro do código, né, justamente para você não engessar o seu código. Então você não precisa chumbar, que chama, por exemplo, um endereço de alguma coisa, por exemplo, endereço do HTTP que você quer apontar, a uma API que você quer ler, a um determinado usuário do sistema que você tem que colocar lá específico no seu código. Você não precisa chumbar essa informação diretamente no código em si, no Java. Você pode configurar ela toda em um arquivo, e nesse arquivo, a partir da leitura desse arquivo, você vai setar essas informações no código, certo? Então, o que isso me provisiona, né? É a total liberdade na mudança das minhas funcionalidades do meu projeto Java. Uma vez que, por exemplo, você executa um Java, né, que você constrói ele, builda ele, você vai ter o quê? O ponto .jar. Se está todas as informações chumbadas nesse código, quando você gerar o jar, você não tem como modificá-las. Então seriam, por exemplo, códigos únicos todas as gerações que eu fosse fazer. Uma vez que você tem um properties, você pode alterar o properties, e a partir da leitura desse properties, o Java vai e consegue recuperar essas informações
e apontá-las no código. E assim eu fico com o código aplicação totalmente flexível, né? Utilizando as propriedades, certo? Então ele vem para deixar flexível a nossa aplicação, essas propriedades. Então vamos lá. E até para a parte de organização, certo? Então você pode organizar tudo em um arquivo, e a partir desse arquivo eu só faço alterar nele quando eu precisar. Não preciso estar caçando a classe que eu quero. Claramente. Almada, Oi. esse BD Properties é aquele mesmo sentido que a gente tem de um arquivo que vai conter o caminho e as credenciais do banco de dados para poder fazer a conexão? E é bem similar, certo? O DB Properties aqui, ele vem com essa característica. Eu acho que tu está falando, por exemplo, aquele arquivo de conexão que você cria, né? Isso. Aquele arquivo de conexão, a gente deixa ele bem enxuto para ficar só a conexão, a gente coloca o localhost, o endpoint, a porta, o usuário e o login. Esse DB Properties ele é mais que isso. Você pode colocar, por exemplo, 1.500 propriedades, que é basicamente chave-valor, né? Claramente strings, em que ele funciona como se fosse um JSON de informações para ti, no teu código. Então imagine, deixa eu ver, que tem uma determinada porta que você quer acessar de um socket, de um serviço que você tenha. Por exemplo, é a porta do Tomcat. Você viu lá que a porta do Tomcat é 5432. Mas imagine que no teu projeto, tu já usa 5432 para alguma coisa, então o teu Tomcat não, o Postgres. Então imagine que o teu Postgres, ele não está na 5432, ele está na 8140. Então, tu pode configurar nesse arquivo de propriedade a porta do teu Postgres para 8140. Em um determinado canto do teu código, quando tu for ler essa porta, ele já sabe que está mapeada referente à propriedade e já está lá. Então, ele funciona como se fosse um JSON de campos e valores, para que eu possa aproveitar essa propriedade em um determinado canto do meu código que seja, por exemplo, flexível, possa estar mudando. Então, no lugar de tu botar 8140 lá no teu código, imagine que, por exemplo, agora tu mudar a padronização, tu está em outra máquina, não é mais 8140, agora é a máquina que tem o Postgres rodando na 5100. Então, tu não precisa alterar o código, até porque o código só pega o quê? A referência da onde tu está apontando. Então, tu só mudaria aqui no Properties. Certo? Entendi. Então, ele funciona muito... Pronto, uma analogia boa para ele é aquela parte que eu mexi no teu computador, que é as variáveis de ambiente. Ele funciona como se fosse variáveis de ambiente no teu sistema. Entendi. Acho que é a melhor analogia que eu posso fazer. Porque nas variáveis de ambiente, a gente tem o quê? A gente tem um campo e tem um respectivo valor para ele. A ideia das propriedades é a mesma coisa. Entendi. Valeu. Certo? Então, vamos lá. Então, vocês vão criar o DB Properties nele. O que é que vai ter o DB Properties, né? Ele vai ser um arquivo específico. Então, ó, botão direito, new, file, db.properties. Então, esse é um arquivo específico para guardar o quê? As informações de banco de dados, né? Database. Que informações são essas? Essas daqui, ó, do Data 4. Então, vamos lá. Então, para guardando, aqui é o lance das propriedades. Ó. Do lado esquerdo é a propriedade, no caso, a chave. Do lado direito, o valor. Então, separado por igual. Para você conectar num banco de dados, né, relacional, você tem que precisar dele. Uma das coisas é o drive, certo? É um drive de conexão. E você tem que conectar com o drive específico do banco. Se fosse MySQL, aqui seria MySQL. No caso que a gente está usando o Postgres. Outra informação que você precisa passar para o banco é o caminho dele. O caminho dele, ele usa o conector aqui do Java, né? Que é até o JDBC, que é para poder fazer o Java se conectar ao banco.
Então ele já é isso aqui tudo é padrão. JDBC, dois pontos, Postgres. Postgres é o banco específico que você está usando, tá? Então Postgres, dois pontos, barra barra. É aqui onde entra o específico de vocês. Aqui seria o que? O endpoint. Se vocês lembrarem, quando eu conectei o server, ele é o localhost, até porque você está dentro da sua própria máquina. Dois pontos, a porta. Se você lembrar a porta do meu Tomcat, que é o 5432, que eu até mostrei que eu estava criando o server. Então aqui está o URL, aqui está o endpoint, né, o domínio, o host, e aqui está a porta dele. Barra, aqui é onde está o específico. Projeto. O que é esse finalzinho aqui, pessoal? Esse final, ele é o banco de dados que você está usando. No caso, eu estou usando o projeto. Se vocês lembrarem, eu criei aqui no caso da Gabriela, né? O banco de dados, o nome dele era rede seletiva. Então, só para confirmar, seja admin 4. Tá aqui os servers, né? Aula, rede seletiva. Então, esse aqui é o da Gabriela, por exemplo. Então, no lugar de projeto, eu boto o quê? Rede seletiva. Então, aqui, vocês sempre vão ter que alterar, de acordo com o de vocês. As outras informações é o usuário e o password. Se vocês lembrarem, eu usei o usuário e a senha que eu tinha pedido para vocês criarem. Então, Postgres, usuário, senha, Postgres. Então, assim são todas as propriedades de banco. Claramente, isso aqui não está fazendo nada, até porque é um arquivo de propriedade. Então, vai ter que ter um cara para poder fazer essa conexão. Então, vamos lá. Então, tá aí nosso arquivo properties de DB. Vou deixar aí que a gente vai usar depois. Eu coloquei até uma mensagem aqui para vocês lembrarem, né? Se tiver alguma dificuldade. Coloquei o arquivo de properties. Agora a gente vai pegar o arquivo de conexão. Então, eu já vou disponibilizar para vocês. O nome dele, né, é DB útil. Você pode dar o nome que você quiser. Então, o que é que tem no DB útil, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Ele tem um método que é para retornar a conexão. Perceba que tudo isso está relacionado à parte de conexão do Java com o banco. Então, SQL Connection, SQL Drive Manager, SQL Exception. Claramente, vocês vão ter que fazer aquela importação lá do Postgres no Maven para poder recuperar essas coisas. Então, o que ele faz? Se já tiver conexão, ele retorna. Se não tiver, ele cria. Certo? Então, a conexão, o que ele vai fazer? Tem uma propriedade aqui da util, né, do Java, que é o properties, que é justamente para ler aquele arquivo de propriedade. Então, a partir do meu projeto, eu vou ler lá, vou chamar esse método aqui, que é de leitura de recursos, que está lá naquela pasta, o resources. Então, dentro dele, eu consigo mapear e pegar aquela pasta. O que eu vou ler? O arquivo específico dela. Então, se eu quero ler o arquivo de DB propriedades, eu posso fazer dessa seguinte forma. Então, isso aqui, não sei se vocês trabalham com arquivos em Java, né? É um input stream. Então, eu vou carregar esse arquivo de propriedades e eu vou pegar cada uma das minhas propriedades. Então, eu vou pegar o drive, vou pegar o URL, vou pegar o user, vou pegar o password. Então, para fazer a conexão, a primeira coisa que você tem que fazer é carregar o meu drive. Carreguei. E, posteriormente, passar as minhas credenciais. Então, eu passo o URL, o user e o password. Então, já faz toda a conexão para mim. Claramente, se eu quiser desconectar, eu posso chamar de desconexão. Então, esse arquivo aqui, pessoal, não é para vocês mexerem em nada. Tá? Esse você deve mexer só nas propriedades que eu tinha mostrado. Esse aqui você não altera nada dele. Você pode copiar. Perceba que eu botei isso num pacote chamado útil, né? Então, eu vou criar ele.
Então, vem aqui. Já o Resources, já tem aqueles pacotes, vou criar mais um. Útil. Deixa eu criar logo aqui direto. Classe. Pacote útil. Geralmente o que a gente coloca nesse útil, né? São, por exemplo, classes auxiliares que vai ajudar a gente em algum determinada ação do nosso código. Então, só pegar aqui o nome bem direitinho. DB útil. Então, DB útil. Então, só copiar e colar, que não tem segredo. Certo? Então, vamos lá. Aqui é onde vem agora a parte realmente do banco de dados. A parte de manipulações, certo? Então, eu coloquei aqui o código para vocês. Eu coloquei até a informação. Basicamente é o quê? Alterar a classe DAO para os métodos de banco de dados. Se você lembrar, ela só faz o quê? Persistência e memória. Então, alterar a implementação daqueles métodos. Se eu tivesse usado de interface, o fluxo teria sido mais fácil. Mas como eu acabei não usando, né, interface, aí você tem que fazer um pouco mais de modificações. Então vamos lá, vou explicar elas aqui para vocês. Ó, na minha user DAO, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a conexão, tá aqui ela. Deixa eu aumentar mais. Abrir a conexão. E agora a gente vai para os métodos que a gente já tinha lá no DAO, né? Vocês lembrarem o quê? Adicionar um usuário, atualizar um usuário, deletar um usuário, retornar todos os usuários, retornar um usuário baseado no ID e retornar um usuário baseado no login. Então, era o que eu tinha criado na aula passada. Então, vamos lá. Então, se eu quero adicionar um usuário, claramente agora eu não uso mais daquele user map, até porque aquilo é em memória. Então, eu tenho que usar as instruções do Java que me permita isso. Então, para eu fazer isso, né, no Java, né, para fazer as conexões com os bancos e fazer as instruções, eu tenho que usar um statement, que é justamente a ideia de instrução, certo? Então, eu vou pegar a conexão que eu estou criando com o banco de dados, e a partir dessa conexão, eu vou chamar, né, a instrução SQL que eu quero. Se você lembrar, tá aqui, ó, insert int, que é justamente aquela insert int que eu fiz para admin, que é justamente aquela insert int que eu fiz lá no começo da aula. Então, como é que eu faço? Insert int, então é aquela instrução de inserir, nome da tabela. Se você lembrar, eu criei uma tabela chamada user, e o que eu vou passar para ela? 2 campos. Então, login e password. Perceba que aqui tem que bater exatamente com o nome da tabela, senão dá problema. Então, login e password. E eu vou passar os valores para ela. Que valores são esses? Aqui está o quê? Interrogação. Esses valores, pessoal, eles vão vir justamente dessa passagem aqui de parâmetro. Então, estou construindo o meu statement e aqui na próxima linha eu estou passando esses parâmetros para ele. Então, o login que está vindo aqui, ele vem com parâmetro do método, do mesmo jeito que passou hoje daqui. Então, o que eu estou dizendo? Que esse primeiro, que esse primeiro, interrogação, ela vai ser mapeada por login. E essa segunda interrogação, ela vai ser mapeada pelo password. Certo? Então, é assim que eu consigo passar parâmetros para o meu banco, certo? Meu statement. E perceba que eu estou mandando, depois que terminar tudo, né, a instrução, que ele me retorne tudo que foi gerado. Então, vamos lá. Então, preparei a instrução, manda executar. Certo?
Então, uma vez que eu executei a minha instrução, eu disse o quê? Que ia retornar tudo que fosse gerado. Então ele vai e retorna. Para onde é que ele retorna? Esse carinha chamado result set. O result set, você tem que verificar se tem alguma coisa dentro dele. Para você fazer isso, ele tem um método chamado nest. Então, se tiver, ele vai colocar para eu poder avançar. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um usuário, agora com o retorno que já foi inserido no banco. Então, para eu poder pegar os retornos, é simples. É o result set, ponto, e o determinado campo que eu quero ler. Então, como eu sei que esse banco ele tem um ID, tem um login, tem um password, vou recuperar o ID, o login e o password. E perceba que ele já vai fazendo as conversões. Ó. Então, já tem um getInt, já tem um getString, já tem um getString. Então, só recapitulando. Criou a minha instrução, vai rodar no banco, isso aqui baseado nos SQLs. Passo os parâmetros para ela, que eu vou querer fazer. Executo essa instrução. Depois que eu executar, eu pego o retorno dela. Com o retorno, eu estou criando um usuário. Perceba que até aqui, pessoal, já está no banco. Esse usuário que eu estou retornando é um usuário que, por exemplo, vou retornar lá para o meu front-end, para o meu cliente. Porque se vocês lembrarem a instrução básica de adicionar, ela, além do status code, ela tem que retornar o quê? O recurso que eu adicionei. Então, esse carinha aqui, essa linha 27, é por recurso que eu estou retornando para o cliente para ele ver se é de fato foi inserido. Mas até aqui, já está no banco. Até essa linha. Certo? Daqui para cá já é outra coisa, já é outra instrução, que é só para o quê? Para mostrar para o usuário, para o cliente que eu estou retornando de fato. Mas daqui para cá já é a persistência no banco. Feito isso, eu retorno. Se der algum problema, retorno um nulo. Certo? Alguma dúvida? E você vai criar um DAO para cada entidade, Miguel. E aí, alguma dúvida no ADD User? Gabriela, Jefferson. Vou repetir. Vamos lá. Então, se vocês lembrarem, né? Até aqui, lá na aula passada, era usando aquele user map, então era coisa persistindo em memória. Para persistir no banco, eu tenho que paramente passar as instruções de banco. A primeira coisa quando você está fazendo uma operação em um banco, né? Você criar um statement, certo? Então, nesse statement, a gente tem que passar por parâmetro para ele, ó. Perceba que aqui o primeiro parâmetro dele é um string. Então, nessa string, a gente passa a nossa instrução SQL, que é de banco de dados normal. Então, para adicionar o usuário, eu faço o que? Um insert int. Então, você lembrar, insert int, o nome da tabela, os campos e os respectivos valores. Perceba que os valores aqui não tem nada, certo? Mas vão ser pegs via código. Então, eu passo por parâmetro via código para essa string aqui futuramente. Então, uma vez que eu fiz o meu statement, eu vou executar ela. Então, é sempre criar a instrução e mandar para o banco. Cria a instrução, manda para o banco. Cria a instrução, manda para o banco. Então, esse execute update é mandar para o banco. Então, se tudo der certo, né? Eu estou fazendo o quê? Me retorne o que foi inserido, o que foi gerado a partir dessa instrução. Então, uma vez que ele foi gerado, que ele foi inserido, eu faço alguma coisa com ele. Perceba que daqui para cá você pode deletar. Por exemplo, se sua intenção for só botar no banco de dados, essas 3 linhas essas 4 linhas você pode deletar. Eu não vou ter impacto nenhum. Se você quer retornar para o usuário, você tem que criar um result set, que é o retorno do que você mandou fazer. Então, uma vez que você mandou fazer,
o retorno dela, você vai criar um usuário aqui em memória para poder retornar ele para o cliente, certo? Então aqui ele só tem validade local. Não estou fazendo nada com ele a mais. Então fiz isso aqui, retorno. Se der algum problema, retorno nulo, certo? Beleza, Jean? Agora eu vou passar, que eu acho que até pode ficar um pouco mais simples, não para os próximos aqui, mas sim lá para baixo. Para esse get aqui by user, certo? Vamos lá. Então, imagine que eu estou passando o ID e quero retornar um usuário. Então, da mesma forma, percebo que ele é padrão, certo? Se, por exemplo, eu tiver que alterar o banco de dados, o método que eu usei aqui foi o execute update. Eu precisei alterar as tabelas. Como eu quero só recuperar, eu posso usar apenas o execute query. Então, ó, da mesma forma, cria um statement. Se você lembrar e eu quiser pegar todos os campos, eu tenho que botar o que? Select, asterisco, from, nome da tabela. Então, se eu quero pegar específico, um único usuário, baseado no ID, eu passo um where. Então, where, ID, o parâmetro. Que parâmetro é esse? Interrogação. Então, o parâmetro eu vou vir o quê? De uma setagem de parâmetro do statement. Então, do jeito que eu fiz lá no ADD use, eu faço aqui no meu get. O que é esse número que está acompanhando o ID, Almada? Como é, amigão? Volta lá na instrução. Essa aqui? Esse número. Esse número que está acompanhando o ID no Esse número, setting. ele faz relação com a posição da interrogação. Aqui, ó. Ah. Então, tá se o tivesse... 2. Ah, Então se aqui eu tivesse... estou fazendo referência a esse primeiro e aqui eu estou fazendo referência ao segundo. Entendi. Então, assim, como eu só tenho um parâmetro, né? Então aqui seria para o primeiro parâmetro. Então eu vou e dou um execute query e pego o result set dele, crio um usuário e retorno. Então aqui é bem simples. Tá? Por exemplo, o get all. Né? O get all, se você lembrar, eu não passo nada como parâmetro e recebo, né, como retorno a lista de usuários. Então eu criei essa lista de usuários aqui e vou criar um statement, certo? Desse statement, o que eu fiz? Aqui eu fiz a tela um pouco diferente. Acho que foi justamente para mostrar que tem várias opções. Então, nesse execute query, né, o que eu estou passando? Estou passando a seleção de todos os usuários e, além disso, estou mandando ele ordenar de acordo com a ID. Igual lá a pergunta do Jefferson. Então, aqui ele vai ordenar de forma crescente, certo? Então, ordene todos os usuários. E o que eu faço? Eu faço um while, que ele vai percorrendo todos os registros. Então, esse result set aqui ele vai me gerar muitas informações. Eu não sei quantas são, mas eu posso fazer um laço. Ele percorre até enquanto tiver informações para me mandar. Esse net file, né? Ele fica sempre passando para o próximo, sempre passando para o próximo. Então, enquanto ele vai passando para o próximo, eu vou criando usuários e vou adicionando na minha lista. Então, quando eu terminar de inserir todo na lista, eu vou e retorno para o cliente. Então, basicamente, essa é a ideia. Beleza? Pronto. Certo, vamos lá para as dúvidas. Tá surgindo dúvidas ou tá tranquilo?
tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Então vamos agora para o update. Percebe, pessoal, tem um padrão de construção. Não tem nada que... o update é assim, o delete é assim, o add é assim. Então sempre tem um padrão, certo? Então, ó. Update users, o nome da tabela. Set login, password e de acordo com a condição que eu estou passando, o R. Então, o primeiro parâmetro é login, está aqui ele. O segundo parâmetro é password. Onde o ID, que é o que eu estiver passando, que é o terceiro. Então, perceba a relação das posições com os parâmetros. Executei a modificação. Se tudo der certo, eu crio o usuário e retorno para o usuário. Então, não tem mistério. O delete é a mesma coisa. Delete from users e a condição. O R, passando o respectivo ID. Eu executei e pronto. Perceba que eu não retorno nada. Do mesmo jeito lá da persistência em memória. Beleza? Só que ficou um pouco mais diferente foi esse. Mas possivelmente realmente ele dê para fazer com prepare statement. Certo? Então deva ter diferença também. O login, então aquele get user by login. Mesma forma, então não tem modificação. Então bem simples. Tranquilo aí os bancos. O ID tá autocramente, Jonathan. É porque ele é baseado no serial do Postgres. Pronto, feito isso, né? Está construído o arquivo de DAO. Vou copiar ele aqui. O que eu fiz de diferente, né? Para não gerar confusão, ó, no meu model, na verdade no meu DAO, perceba que eu não mudei nada no model. Vou mudar só um pouquinho aqui no controle, certo? Olha o que eu fiz com o meu DAO. Ele era user DAO. O que foi que eu fiz? Eu botei um underline na frente, justamente porque eu vou criar agora a user DAO, que é definitivo. Então, como essa aqui era só de nível de teste, então não tinha tanto impacto assim. Mas eu vou criar agora a user DAO mesmo. Então, copiei e joguei aqui. E agora, no meu controller, né? Se você perceber, aqui está tudo em relação ao underline user, né? Vou só dar um Ctrl F, aí manda um user DAO aqui, substitui tudo. Perceba, eu não fiz modificação nenhuma no código, tá? Zero modificação no user, tá aqui. Claramente eu tenho que referenciar por DAO correto, né? Se eu estivesse usando interface, essa modificação tinha sido até um pouco mais simples, eu fazer só aqui no código. Mas como eu não fiz, acabei fazendo a classe concreta já, então eu tive que fazer essa modificação. Basicamente, esse user DAO é o mesmo que a gente tinha, não mudei nada, até para justamente no caso da confusão em vocês, mesmo que a gente tinha dado da aula passada. Esse user DAO é os mesmos métodos, só que com as mesmas assinaturas, né? Tá aqui elas. Só que claramente a implementação é diferente, até porque um é em memória e o outro é em banco de dados. Se você tivesse um outro banco, que você fosse tratar, por exemplo, um MongoDB da vida, você criaria um outro DAO para ele. User Mongo DAO. Certo? Mas, por exemplo, o User Service ele não muda. Mesmo jeito. Perceba que eu tirei um e botei o outro. Não precisei alterar nenhum código. Certo? E aí onde a gente vê a mágica, né, das estruturas, né, dos padrões de projetos, padrões arquiteturais que a gente usou. Então, do jeito que eu expliquei lá na aula, né, o módulo ele faz uma coisa, o service ele faz outra,
O view ele faz outra. Quando eu vou aliviar do DAO, o DAO ele separa a lógica de negócio da manipulação com o banco de dados. Então, como a gente abstraiu tudo em classe separada, a gente não é para estar tendo que modificar os métodos da classe, modificar nada. Claramente, se tiver tudo bem desacoplado, né? Beleza? Então, mudar de um para o outro foi totalmente direto, né? Não teve não teve complexidade. Então, essa é a intenção dos padrões arquiteturais também. Só para deixar um pouco mais claro. Pronto, pessoal. Feito isso, só rodar. Beleza? Vamos rodar aqui. Então, como é que a gente já pode fazer o nosso primeiro teste, né? Eu vim aqui, se vocês lembrarem, tinha um registro já salvo, né? Aí ele, ó. Mas pior que funcionou, ó. E agora? Pior que funcionou. Show de bola. Easy. Então, ó, a gente já está conseguindo, ó, ir no nosso controller e ele não está mais acessando o DAO de memória, que o DAO de memória tinha 3 registros. Ele foi diretamente no banco de dados, se conectou, deu um get ao by user lá e retornou todos os usuários que estão armazenados. Como é que eu sei disso? Está aqui a chave, né, do array, está aqui o objeto. Se a gente for conferir lá no banco, né, só para fazer aqui novamente, tá aqui todos os nossos registros. Ó. ID 1, Gabriela, 1, 2, 3, 4. ID 1, login Gabriela, passou de 1, 2, 3, 4. E tá feito e tá funcionando o nosso banco. Certo, então lá, vamos adicionar aqui mais um. Vou adicionar mais um aqui na marra. Aí depois eu vou lá pro view, certo? Eu vou adicionar aqui mais um. Vou adicionar aqui o Jean. Perceba, pessoal, também as aspas simples, né? Não é para você passar direto, não. Até porque ele não vai reconhecer. Então, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu executei. Agora vamos dar um get. Tá aí os dois. Perceba que ele já vai auto-incrementando. Gabriela só quer as coisas difíceis. Vamos lá. Agora a gente vai para o view. Aqui no view, né? Vamos aqui, tá rodando ele. Então vamos lá pro danado. Ó, o view, pessoal, eu não modifiquei nada do código, inclusive eu vou até mostrar para vocês. Eu coloquei esse carinha aqui a mais, mas é porque ele vai fazer parte da outra parte da aula, certo? É para a parte de arquivo, que vocês vão precisar. Então aqui está nosso componente, né? Nossa view. Aqui, se lembrar, tá aqui todos os métodos. Então só dá um fetch users. Ele pega aqui o ID, login, senha, ID, login, senha, que é os mesmos que estão aqui no navegador que eu dou um enter. Beleza?
Até aí tudo bem. Então agora a gente vai colocar com os inputs, né? Então vamos lá. Almada, password, Anderson, UFC. Eu vou dar um post user, né? Que é para colocar. Aí, ó. Parece que deu certo. Deu certo, Gabriel? Foi, é. Então vamos lá. Só para confirmar, né? Fat user. Tá aqui. Agora imagine que eu quero fazer uma alteração, né? Então imagine que eu quero alterar esse da Gabriela. Então é de 1. Isso aqui faz parte lá das imagens, né? Depois eu vou entrar nele. Não vai ser Almada, vai ser Almada 2. Então você dá um put. Então eu alterei o ID 1, botei esse login e essa senha. Então vamos confirmar. Aqui. Se eu quero fazer um delete, imagine que eu quero deletar o 1. Delete. Deletou. Dá um fetch. Tá aí ele. Se eu quero deletar o 2, deletei, fetch use. E assim está feito todo o nosso CRUD, né? Deixa eu testar aqui só o login. Login Almada 2 não tem, tem uma Almada. Então tá aqui ele. Certo? Então todo o nosso CRUD, né? Tudo que a gente fez em memória, a gente está fazendo também em banco. Deixa eu só mostrar, a Gabriela acabou me lembrando. Deixa eu adicionar aqui um usuário. Dá um post. Então percebo que aqui tem o quê? 2 usuários. Se eu vier aqui no meu banco, né? E der para ele mostrar todos os registros, eu apaguei os 2 primeiros e tá aqui os outros 2 que estão no banco. Então ele está indo no banco e recuperando, persistindo, fazendo update, fazendo delete, fazendo tudo. Né? Esses exemplos que o senhor demonstra nessa aula estão incluídos na atividade 4? Não, a atividade 4 ela ainda é em memória. A atividade 5 claramente é com o banco, né? Dá para poder diferenciar. Certo, pessoal? Tranquilo? Certo, deixa eu só mostrar o código para vocês, para justamente não gerar dúvida, né? Então aqui, ó, mesmos campos, não alterei nada. Aqui é a parte que eu vou mostrar para vocês, né? Das imagens. Então, mesmos botões, os mesmos códigos. Ó, não alterei nada. Esse exemplo aí tá no Siga, Amada? Esse... Tô falando do view? É, do view dessa parte aí. O view tá no slide. Tá no slide? Tá. É o slide 16, acho que se eu não me engano é o penúltimo slide. Certo. E esse aqui também tá, que eu também eu coloquei no final, certo? Slide 17. Certo, gerou, teve alguma dúvida? Eu acho que claramente quando vocês começarem a mexer é que aparece, né? Então vamos agora para as imagens, certo? Então para as imagens, certo, pessoal, só para deixar claro, né? O que consiste até que o minuto, hora 16, minuto 26 do dia 29 de setembro de 2020. Então, com os conhecimentos até desse horário, né, a gente já consegue construir nosso front-end, a gente já consegue construir nosso back-end, a gente já consegue manipular o banco de dados e fazer chamadas do cliente para o servidor. Então, você já consegue fazer qualquer tipo de aplicação moderna, que foi o que eu expliquei lá no primeiro dia de aula da gente. Então, toda a aplicação completa, parte visual, a parte de manipular, a parte de validar o front-end. Validar o back-end também é a mesma coisa, né? Você pode estar validando os campos que você está recebendo. Então, persistir no banco, alterar o banco, deletar do banco, transmitir dados de um lado para o outro, fazer alguma coisa com esses dados. Então, já é possível para vocês, com os conhecimentos que foram passados na disciplina.
Então dá para fazer uma aplicação completa, certo? Então vamos lá, agora a gente vai mexer com a parte dos arquivos, né? Então, até eu botei assim como opcional, certo? Justamente porque eu acho que tem gente que pode não ter, trabalhar com imagens. Então vamos lá. Então, para as imagens, pessoal, a gente vai ter que fazer não uma gambiarra, mas é como se fosse, até porque a gente não está trabalhando com o servidor FTP, né? Que é como a gente consegue, é um protocolo para a gente estar subindo arquivos. A gente vai mostrar isso aí quando estiver mostrando na parte de hospedagens, mas de maneira provisória, porque a gente necessita agora na disciplina, até esse momento, vai dar para resolver, né? Que é a gente mandar imagens e conseguir estar simulando pelo menos a ideia de o usuário subiu determinada imagem, apareceu, por exemplo, na rede social. Então a gente vai aprender isso agora. Então, para fazer isso, eu vou me utilizar não de um banco de dados, até porque você não deve estar guardando arquivos dentro do banco de dados, porque você até pode guardá-los, mas você não deve, certo? Por que você não deve? Porque os arquivos eles são muito grandes, né? Imagine que você está colocando 10 megas de uma determinada foto. A gente está com vídeos. Então perceba que um vídeo, por exemplo, é 1 giga. Você vai lotar o seu banco de dados com dados que são extremamente grandes, né? E o banco de dados em si ele é muito lento, certo? Então, se você está fazendo operações com o banco, você vai perceber que ele é lento. Muito mais lento em relação à memória, por exemplo. Só que o sistema de arquivo, você está rodando diretamente o seu projeto dentro dele. Então, ele vai ser rápido. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer manipulações que vai rodar no próprio sistema de arquivo. Então, a gente vai utilizar o sistema de arquivo para poder jogar a informação para um determinado local e, consequentemente, recuperar dessa informação desse local quando eu quiser. Então, a gente vai se utilizar do sistema de arquivo. Certo, amado? E como é que eu faço de uma maneira definitiva para eu me utilizar de imagens no meu projeto quando eu estou em tempo de produção? Eu terminei a parte de desenvolvimento, agora eu quero estar em produção. Você disse que não deve se utilizar o banco porque o banco ele é muito ia guardar informações grandes dentro dele e ele é lento para você estar fazendo tanto inserções como leituras. Então, como é que eu faço isso? O jeito mais adequado de você fazer isso é você guardar essa informação em um determinado local que seja público, claramente que seja acessível, e a partir desse local você vai e guarda o caminho dele, certo? Então, como é que o pessoal costuma hoje fazer com as informações? Se vocês foram ver geralmente as coisas da Globo, acho que fica lá, as coisas assim de larga escala, ela nunca guarda num local específico do próprio site. O que ela guarda? Ela guarda, por exemplo, no sistema de arquivo da Amazon. Então, tem um local lá, um serviço, que eles chamam S3, né, que é de storage, que ele serve exclusivamente para você guardar dados do seu site. Então, uma vez que você guarda um determinado arquivo lá dentro, ele te gera uma URL. E o que é que você guarda no banco de dados? Não o arquivo. O arquivo vai estar guardado na Amazon, na nuvem. Até porque ela é provisionada para isso, né? Para guardar muitas informações e me entregar por demanda e etc. Como ela te gera uma URL, você vai guardar no banco a URL. Por quê? Porque a URL eu consigo saber onde está o meu arquivo, até porque é o caminho dele, certo? Então, no banco, você guarda as informações que eu já ia guardar, que são dados e tal. E, se você trabalha com arquivo, você vai guardar a URL do arquivo que você persistiu, certo? Então, uma vez que você quer ler, eu quero dar um get nessa informação. Tá aqui a URL, você vai e baixa o arquivo para a sua máquina. Entendeu? Então, você não manipula os arquivos no banco de dados. Você joga tudo para um local, um repositório público, e a partir dele você vai e consulta esses dados, certo? Beleza? Então é isso. Então, para a gente não guardar os arquivos no banco de dados, é possível, não é recomendado. A gente vai guardar o quê? O caminho. O nosso caminho, pessoal,
que a gente vai guardar? A gente vai fazer referência a ele baseado no ID, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu criei a ideia, ficou bem legal. Em que, baseado no recurso que você está trabalhando, ele vai criar uma pasta no seu sistema de arquivo e vai referenciar ele a partir do ID do recurso. Então, por exemplo, se é um carro, ele vai criar uma pasta carro. Se é o carro 1, então carro barra 1, para referenciar o arquivo imagem do 1. Se é um usuário 10, então user barra 10. Certo? Então, vou mostrar para vocês. Então, quando a gente tiver já lá no final da disciplina, que eu for mostrar a parte de hospedagem, eu já vou mostrar no servidor FTP, certo? Aí lá, de fato, a gente vai subir o arquivo, depois baixar, né? A gente vai guardar o URL dele. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, vamos precisar criar um outro arquivo de properties. Está aqui o resources. Eu vou criar um arquivo chamado uploads.properties. Só aumentar aqui para vocês verem. Uploads.properties. É só confirmar. Isso. Antes que vocês perguntem, né? Ah, tu disse que dava para botar um properties e botar tudo. Só que será que é adequado eu juntar o que era de banco com de uploads? Certo? Então, eu estou separando justamente para não criar confusão e ser o mais didático possível. Então, deixei um por properties aqui e o outro por uploads. Certo? Você pode criar um geralzão, main.properties, então todas as propriedades juntas, não, nada impede. O que eu vou guardar nesse properties, pessoal? Um caminho. Certo? Então, o que eu vou guardar nele aqui? Ó? Perceba, chamei aqui de folder, certo? Então, vai ser barra home, barra almada, barra view.projects, barra view-projects, barra aula 2, barra public, barra uploads. Que caminho é esse? É exatamente o do meu projeto. Então, se eu der com pwd, aqui é o caminho dele. Barra home, barra almada, view project, aula 2. Então, o caminho você escolhe, tanto faz. Aqui eu estou utilizando do próprio projeto. Certo? Depois eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Se você for ver, dentro dele, né? Dentro dele, ele tem uma pasta public. E dentro de public, uma pasta chamada uploads. Então, eu criei essa pasta aqui na mão. Criei em public uploads. Eu peço que vocês façam também do mesmo jeito, porque para não gerar confusão. Tá? Então, se eu der um pwd, esse é o caminho. Ó. Home, Almada, View Project, aula 2, public uploads. É exatamente esse daqui. Então, vamos lá. Nessa pasta public, pessoal, que a gente tem aqui, né? Só para recapitular, o que eu tenho aqui? A index, é onde guarda todo o meu projeto, é onde vai ser renderizado, né? As coisas do view. E eu fui criar o upload, justamente porque eu sei que aqui vai ser um caminho que vai ficar o quê? Público. Né? Então, vamos lá. Tá aí. Nada novo. Então, qual é o 2? Aqui no upload 2, né? Ele é um arquivo Java, né? Eu chamei de file útil. Então, ele vai lá no package útil. O que ele faz? Ele tem um método chamado uploadFile. Eu passo para ele um input stream, né? Que é um arquivo, né? Um fluxo de entrada. Eu recebo dele um recurso, recebo dele um ID. Esse recurso, pessoal, é o que eu chamei lá do user do carro. Então, aqui você passaria isso.
E a identificação justamente para separar o primeiro arquivo do ID 1, o segundo arquivo do ID 2, não, o arquivo do ID 1, o arquivo do ID 2 e o arquivo do ID 3. Então aqui vai ser a identificação dele. Essa identificação pode ser o que você quiser, contanto que você consiga recuperar do lado do cliente. Então perceba que aqui está do lado do servidor. Então eu vou ler, né, o arquivo de uploads, recuperar o nome aqui do folder e vou criar um caminho. Então o caminho é aquele que estava lá, botar um separador, o nome do arquivo, nome do recurso, e um separador, o nome do arquivo. Então o nome do arquivo vai ser o nome da identificação. Feito isso, eu salvo o arquivo. O que é salvar o arquivo? Aqui é tudo Java, certo? Não tem nada específico de web, é tudo Java. Vou pegar o file e o caminho dele. Então, crio o arquivo, crio as pastas, crio os arquivos que precisarem e escrevo esse arquivo escrevo esse input stream em um arquivo. Então, basicamente isso. Então, aqui não tem nada de web, é tudo Java, certo? Vou pegar um input stream e transformar ele num arquivo. Pronto. Então, só vamos copiar essa classe, file útil. Ela vem aqui no útil. File útil. Certo? Bom. Então, basicamente, é uma classe auxiliar que a gente vai usar para recuperar um arquivo que vai ser mandado e salvar no sistema de arquivo. Então, é isso que essa classe está fazendo. Beleza? Então, agora, a gente vai para a classe que realmente vai receber as requisições. Então, essa classe ela vai estar lá no pacote do controller. Certo? Então, ela vai ser um servlet. Eu vou criar. Aqui vai estar o caminho dela. Ó. Barra uploads, barra. Posso tirar esse asterisco. Não precisa dele. Acabei de ver agora. @multipart config. Por quê? Quando você está mandando um arquivo, você tem que mudar content type do que você está mandando. Certo? Content type de quando você está mandando, ele é do tipo, deixa eu dar uma olhada aqui, multipart form data. Então, sempre quando você está mandando um arquivo do formulário do cliente, no caso, para um determinado servidor, ele não é JSON puro, ele é um multipart, certo? Perceba que ele vai o quê? No formato de formulário. Então, sempre que eu estou mandando arquivo, eu tenho que especificar o tipo da requisição para o servidor entender que de fato eu estou mandando. Então, vamos lá. Então, tenho que colocar essa anotação a mais, multipart config, é justamente para esse servidor conseguir, essa classe, né, conseguir receber arquivos, porque senão ela não consegue receber. Então, aqui, eu faço ela do tipo post, até porque é uma informação grande, né, que é um arquivo. Então, ele tem que vir como post, não dá para vir como get. Então, o que eu faço? Por essa requisição, ela não é do modelo tradicional com get parameters, mas sim com esse part. E eu vou passar o part que o file. Eu vou explicar ele quando estiver no cliente. Então, para essa parte que eu estou recuperando, eu vou transformar em quê? Vou recuperar o input stream dela. Que é exatamente o que eu preciso para poder passar lá na minha classe de file útil, que tem um método chamado upload, né, que recebe o input stream. Então, assim eu consigo recuperar a partir da parte, né, o input stream que eu preciso. E eu estou passando também nessa requisição um objeto. Esse objeto, que eu depois vou mostrar para vocês, o que ele tem? Ele tem um recurso e tem um ID. Então, o recurso é um string e o ID aqui é um inteiro, certo? E eu vou chamar aquela classe, file útil, upload file, passando o input stream, o recurso que eu estou recuperando, o ID. E depois retorna esse fluxo. Então, a classe auxiliar que eu criei.
Se vocês forem manter esse padrão, vocês não precisam alterar nada dele, certo? Então deixa eu criar ela aqui. Não servlet. Upload. Então eu vou alterar aqui o WebXML para remover nessa parte. Aqui o meu upload. Lembrando que o caminho dele é barra upload, certo? Posso remover isso aqui, não precisa. Então, vamos lá. Então eu vou rodar novamente. Agora eu vou mostrar aqui o cliente para vocês. No cliente, eu coloquei um input do tipo file, para que a identificação é a referência para ele, e um nome. Então tá aqui. E eu coloquei uma tag de imagem, né? Que vai ser baseado no ID que eu tenho, e passando o caminho. Que caminho é esse? Percebe que eu usei aqui o vbind, certo? Então no vbind, o que eu tenho? Eu vou recuperar lá da pasta uploads, barra o nome do recurso, users, barra o ID que eu estiver passando, certo? Então assim eu consigo pegar o 1, 2, o 3, o 4, o 1000, o que for, certo? Então perceba que isso aqui vai ser o quê? Padrão, que muda a identificação. Se a gente estiver trabalhando com carro, seria uploads, barra carros, barra o ID. Já trabalhando lá com a rede social, uploads, barra rede, barra o ID. O método, pessoal, que eu utilizo para fazer isso, foi um que eu criar mais, eu chamei de handler file upload. Caso isso aqui não precisa, até que atualizar lá. Ó, o que ele recebe como parâmetro? Um ID. Então, vou pegar a referência do arquivo. Então, dado a mais que eu criei, ó, file. Pega a referência dele. E vou criar um objeto, que é um objeto que eu vou mandar junto com a requisição. Então, eu chamei ela aqui de obj. Aqui é o recurso que eu estou mandando. Então, o recurso aqui eu chamei de user, certo? Pode chamar do recurso que você quiser. O nome que você usar aqui vai ser o nome que vai ser passado para cá e é o nome que vai ser criado a pasta no sistema de arquivo, certo? Então, tem que casar uma coisa com a outra. E o ID é o ID que eu já estou recebendo aqui como parâmetro, certo? Então, o que eu faço? Ó, usando lá do começo, ó. Eu pego esse objeto, transformo ele em um JSON, porque eu vou mandar junto com a requisição. Então, eu vou criar, né? Aqui está um objeto a mais, que é o new form data. Então, quando eu quero mandar informações junto de um formulário, como fosse um formulário do cliente para o servidor, eu posso criar um formulário com esse form data. Então, cada elemento aqui do meu formulário, eu dou um append nele, passando o campo e o valor dele. O campo e o valor dele. Então, o que eu estou passando? Estou passando duas entradas. Um vai ser o objeto, que é um JSON, e o outro vai ser o arquivo que eu recuperei quando eu mandei fazer a requisição. Certo? Aí o que eu faço? Como ele é um post, né? Eu faço um HTTP post, passando um caminho para onde estão os servlet de upload, que aqui está no caso, ó. Eu criei um outro dado, então web service barra upload. Então tenho que apontar para ele, né? Porque senão não acho. Então apontando para ele, eu passo esse formulário como parâmetro. E o terceiro parâmetro são os headers. Até que eu vou passar para ele. Content type do tipo multipart form data. E depois mando requisição.
Então, basicamente isso. Então, aqui no post, ó, o que eu faço? Eu estou fazendo duas requisições. Então, eu faço uma requisição para mandar os dados normais. E com os dados que eu receber como resultado, eu vou e chamo o handler file upload, passando o que? O usuário que eu recebi. Então, qual é o fluxo? Né? Uma vez que eu estou preenchendo meu formulário, né? Perceba que eu fiz desse jeito e vou justificar por quê. Preenchi o formulário e junto com o formulário, por exemplo, eu estou mandando já a imagem, certo? Então, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou preenchendo o formulário, preenchendo a imagem e vou mandando a requisição. Então, o que eu fiz? Né? Eu faço uma requisição para colocar o usuário, fiz ela. Depois que eu faço a requisição para colocar o usuário e ele for retornado como resultado, eu sei que dados tem esse usuário. Ele tem os dados que eu passei e tem um ID. Então, uma vez que eu tenho um ID desse usuário que eu passei, eu passo ele como parâmetro, o método que faz o upload. E no método que faz o upload, eu pego o ID dele e crio a imagem. Então, esse método aqui é para receber o ID que eu já criei e colocar a imagem. Esse outro método aqui, o post user, é para criar o arquivo, é para criar os dados no banco de dados. Então, Mário, por que tu está fazendo duas aquisições? Porque tu não só faz uma, né? Manda tudo direto. Quando a gente está trabalhando com servlet, né? Ele tem uma limitação que eu não consigo, né, mandar arquivos via put. Então, eu não conseguiria mandar um arquivo via update, certo? E para manter o padrão de post update, né, porque, por exemplo, quando eu estiver atualizando um determinado cadastro, eu também posso atualizar a imagem dele, nada impede. Então, para manter o padrão, tanto do post como do put, eu fiz ele sendo do mesmo jeito, certo? E outra coisa, né, é que eu criei uma classe específica só para receber o upload. Então, eu não faço tudo junto. Porque, por exemplo, eu teria que alterar os service. Por quê? Porque esse carinha aqui teria que receber, por exemplo, um input stream. Então, para manter o padrão, né, de construção dele, não ter nenhuma modificação, justamente para manter a ideia que eu falei para vocês, esse desacoplamento, eu criei uma classe específica só para receber o upload. Então, ela tem essa função só para isso. Certo? Então, vamos testar. Então, vamos pegar aqui os usuários. Então, 3 e o 4. Então, vou colocar um aqui. Então, vai ser Gabi, se é 1, 2, 3, e vou escolher uma imagem para ela. Eu não tenho imagens boas aqui, certo? Eu tenho qualquer coisa aqui estranha. Então, eu vou botar ela aqui. Perceba, eu preenchi, né? Coloquei a imagem, até aqui ela. Vou dar um post. Então, tá aqui a Gabi, 1, 2, 3, certo? Se você perceber, né? Ela é o ID 5, né? Então, se eu botar aqui 5, vou dar aqui a imagem que eu escolhi para ela. Então, por exemplo, se eu quiser alterar essa imagem, né? Eu vou dar um put agora. Então, se eu der aqui um 5, aqui alterou a imagem. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ficou as pastas. Né? Aqui, View Project, aula 2, Public, Uploads. O que ele cria? Ó? Ele cria uma pasta com o nome do recurso e cria o arquivo, né, com o ID da pessoa. Então, 2, 5, 12. Esse 12 aqui é porque é passado, certo? Não tem nada a ver com o de agora. E é por isso que aqui funciona. Essa imagem, por quê? Ó? Eu estou passando o caminho que ele já está, né? Aí, uploads e usa o ID. Que é exatamente o que eu tenho aqui na minha pasta.
Beleza? Entenderam? Eu acredito que tenha sido um pouco rápido, né? Mas como está aí a aula gravada, eu acho que vocês recapitulando, né? Olhando novamente, vai dar para entender melhor. Mas basicamente a ideia é não usar o banco de dados para guardar arquivos. A gente pode fazer isso, mas não é aconselhado. Só que para a gente resolver nosso problema, né, de estar trabalhando com imagens, a gente vai fazer dessa forma: botar diretamente no sistema de arquivo, e a partir do caminho que ele cria, a gente já vai referenciar a partir dele. Certo? Vixe, é mais difícil. Então, beleza, pessoal. Boa tarde. Então, quinta-feira, provavelmente, a gente não tem aula, mas eu aviso, certo? Um abraço em vocês e se cuidem.